entende aqui a questão do batismo. Vamos ver se clareia um pouco mais, então, sobre o batismo. Algumas pessoas, eu já ouvi assim, dizer que, mas não podemos estabelecer uma doutrina sobre um verso. Certo, né? Não podemos, né? Mas só que a doutrina do batismo não é estabelecida apenas em um verso. Tem pessoas que acham que a doutrina do batismo é estabelecida em Mateus 28, 19. Não posso falar. Mas não é isso. Então eu quero mostrar aqui, ó, os textos que dão base à doutrina do batismo, tanto os textos que eram usados lá pelos pioneiros, como os textos que são usados hoje pela IASG moderna. Fala IASG moderna para designar, né, a Igreja Adventista. Tá? Então aqui tá, o que eu quero mostrar aqui é que eu peguei um yearbook de 1905, coloquei a imagem aqui para mostrar duas coisas, né? Aqui a relação das doutrinas deles, não dá para vocês lerem, mas eu vou citar aqui, obrigado. Então, aqui são as crenças deles, tá? A quarta crença é do batismo, tá? O batismo. E aqui, na introdução, ele diz assim, Fundamental Principles of Seventh-day Adventist, os princípios fundamentais da Igreja Adventista, sétimo dia, né? E aqui eles falam assim, ó, que todas essas doutrinas, né, entire unanimity of the body, que eles tinham inteira harmonia nesse corpo. No corpo de crentes, eles estavam em inteira harmonia com essas doutrinas. Então, como que um pioneiro ia pensar uma coisa, que o outro não? Eles mesmos falaram ali que eles estavam em harmonia. Então, todos pensavam da mesma maneira. Eles acreditam, ó. Baby ali. Então, eles acreditam. Aí vinha a relação, né? E aqui está no batismo, tá Romanos, os textos que davam origem, que eles consideravam como origem, como fundamento para a doutrina do batismo. Romanos 6, 3 a 5, Colossenses 2, 12. Certo? Nem fala de Mateus ali. Agora vamos ver para a Igreja Adventista atual. As 28 crenças fundamentais. Ainda é 28? É, né? Eu peguei isso na internet, né? 27, agora 28. Agora são 28. Então, a número 14 é a doutrina do batismo. Aí explica ali e tal, sobre o batismo, né? Se vocês quiserem ler, quando tiver. E aqui então, tem vários textos que eles citam. Todos esses textos aqui, as razões da doutrina. Então, tem todos esses textos. Eu sublinhei Romanos 6 e Colossenses 8, que são os mesmos que são citados lá, que estão em comum. Tá? Isso aqui, ó. Então, quer dizer, a Igreja Adventista atual considera outros, mas todos tá bem, tá certo ali, não tem problema nenhum. Né? Inclusive aqueles mesmos textos que os pioneiros consideravam. Quer dizer, não, aquilo da Igreja Adventista, sim, eles colocam Mateus 28. Eles colocam Atos, Mateus 3, Atos 28, 19, Atos 2, 38, que estão lá falando do batismo no nome de Jesus, aqui, ó. Então tá tudo aqui, né? Pra gente ver que na verdade não é só Mateus 28, 19. Porque depois nós vamos ver o que diz lá, né? Aqui está arrumando, aqui está o texto, a reprodução do texto, né? Que diremos depois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, nós morremos com Cristo, né, quando ele é crucificado, e renascemos com ele na ressurreição para andar em novidade de vida. Essa é seria a tese do batismo, né, o que deveria ser a nossa experiência no batismo. Né. Colossenses também, né, nós conhecemos aqui. O que vocês querem que leia ou não precisa? Querem que leia ou não precisa, irmão? Colossenses 2? Não, pode ler. Uma noite toda. Você pode pedir para alguém ler. Porque quero que saber, podia alguém ler, daí eu descanso a voz um pouquinho. Daí ler. Eu não sei. Porque quero que saibais quão grande
piedade tenho por vós, e pelo que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai, e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que esteja ausente quando corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo o mundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Certo, obrigada. Então também, né? Mesma ideia de ser sepultado com Jesus no batismo, na morte, morrer para o eu, morrer para as coisas do mundo, né, que não estão de acordo com a palavra de Deus, e ressuscitar pela fé no poder de Deus uma novidade de vida. Esse então é o sentido do batismo, né? O que diz esses textos que são comuns, então. Aqui o pastor Uriah Smith fala do sentido do batismo. Ele está explicando o desígnio do batismo, então. Esse sagrado rito tem a intenção de significar, por parte do crente, seu inteiro abandono de uma vida de impiedade e sua entrada numa nova vida de santidade e dedicação a Deus. Está resumindo bem, né? Com propriedade. Esse nome aí é assim mesmo, Uriah Smith? Em inglês, a pronúncia certa seria Uriah Smith. O TH tinha. Mas no Brasil ninguém fala assim, né? Smith. Mas eu tenho uma certa resistência de falar Smith, porque isso aqui é errado. Então, Uriah Smith, Uriah Smith, não, mas eu posso repetir. Este sagrado rito tem a intenção de significar, por parte do crente, seu inteiro abandono de uma vida de impiedade e sua entrada numa nova vida de santidade e dedicação a Deus. Largar a vida de piedade e entrar numa nova vida de santidade. Bonito, né? Muito bonito. Aqui nós comparamos então alguns versos, ó, João 3,3, João 3,5, com Gálatas 6,15, porque aqui esses versos estão falando que o batismo é uma entrada no reino de Deus. Quer ver? João 3,3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Primeiro Jesus falou, não pode ver o reino de Deus. Depois, aí o Nicodemo, está falando com o Nicodemos aqui, aquela passagem que ele fala lá com o Nicodemo. Aí o Nicodemos falando, Senhor, como pode um velho nascer de novo? Lembra, né? Aí Jesus então vem e responde de novo. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então ele está falando que para entrar no reino de Deus tem que ser batizado. Então, o batismo é uma entrada no reino de Deus. Gálatas 6,15, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão
tem virtude alguma, assim o ser uma nova criatura, nascer de novo. Então isso significa comunhão com o Pai, que está lá em João 14, 23, né? O entrar no reino de Deus, entrar em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Tem os textos, né? Então, eu resumo aqui no meio. Pelo batismo, isso dá para ler, está muito pequenininho, né? Pelo batismo, o crente nasce de novo, entra no reino de Deus e tem comunhão com a divindade. Mateus 28, 19. Ó, todos esses textos aqui, Mateus 28, 19, Atos 8, 16, Atos 19, 5 e Gálatas 3, 27, usa uma preposição que lá no grego escreve assim, esse é um S deles, meio engraçado, parecia um cedilha, assim, eu não sei qual é a pronúncia também, dá a impressão que é eis, né, que está escrito, eis. Batizar para entrar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa preposição, eis, acho que é melhor eu ler primeiro para depois explicar isso, tá? Senão fica meio confuso. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sublinhei ali o em, tá? Que é uma preposição. A preposição liga palavras, termos. Atos 8, 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente era batizado em nome do Senhor Jesus. Gálatas 6, 27. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. O em de novo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, em todos esses textos, essa preposição em significa entrar. Lá no grego, o grego, pelo que mínimo que eu sei de grego, um pouquinho de inglês que a gente sabe, a gente pode deduzir que elas têm alguma semelhança. As preposições no inglês, elas têm um significado. O in, entrar para dentro, né? O on, sobre. Então, o grego também tem isso. Até tinha uns desenhos que a gente viu, a pessoa tentando explicar isso, ele colocava assim, a pessoa com um leão, né, dentro da boca do leão, em cima do leão, embaixo do leão, e é justamente o que essa preposição tenta mostrar. Que o em, entrar para o reino de Deus. Então aqui, entrar, batizando, para entrar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foram batizados para entrar no nome do Senhor Jesus. Foram batizados para entrar em Cristo. E assim vai. Os ouvidos foram batizados para entrar em nome do Senhor Jesus. Entendeu? Essa preposição tem esse significado. Ali tinha Atos 8, 16 e 19, 5, né? Aqueles textos lá que falam do batismo em nome de Jesus. E aqui, em Atos 2, 38 e 10, 48, são usadas outras preposições gregas no sentido de pela autoridade de. Então, nesse texto aqui, quando fala foram batizados em nome de Jesus, no sentido original da preposição que foi usada, que é outra preposição lá no grego, com esse significado, pela autoridade de Jesus. Então, foram batizados pela autoridade de Jesus. É como se os apóstolos fossem dizer assim, eu fico imaginando assim que seja, né? E foram batizados pela autoridade de Jesus. Eles, né, pregaram o evangelho e foram batizados no Jesus, e foram batizados no amor de Deus, na justiça de Deus, na misericórdia de Deus, na beneficência de Deus, na magnificência de Deus, na justiça de Deus. Imagina dizer tudo isso. Porque isso é o que eles queriam dizer quando eles usavam o termo em nome de Jesus. Porque em nome de Jesus nós já vimos que está o nome de Deus, o Cristo, né, no nome de que Jesus leva o nome do Pai. Então quando diz em nome de Jesus é como se fala tudo isso. Eles vão lá, esse batismo no nome de Jesus mesmo. Então não vamos dizer assim, então nós vamos batizar o nome do nosso Deus, amorável, amoroso, benigno, tardio em iras, longanimidade, todos esses atributos. Né? Então, para não dizer tudo isso, em nome de Jesus. O nome e os apóstolos. Aqui eu coloquei assim, eu sei que vocês só vão lembrar, porque vocês conhecem, certamente conhecem todos esses textos, né, e as experiências dos apóstolos aqui que fala, né? No Atos 2:38, disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Batizados em nome de Jesus Cristo, né? Batizados para entrar no nome de Jesus, para entrar no conhecimento do nome de Jesus Cristo.
para ter comunhão com Jesus, para ser participante dos atributos dele, para fazer parte do reino de Deus. Tudo isso. Então, por isso que é um nome genérico, é um sentido espiritual. Paulo e Ananias. O Ananias entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos, como com escamas, recuperou, levantou-se e foi batizado. Depois aqui fala, né? Quando, em meio ao seu erro, cego e preconceito, Saulo recebeu uma revelação de Cristo, a quem estava perseguindo, foi ele colocado em comunicação direta com a igreja, a qual é a luz do mundo. Nesse caso, Ananias representava Cristo, como representa também os ministros de Cristo da terra, os quais são indicados para agir em seu lugar. No lugar de Cristo, Ananias tocou os olhos de Saulo para que ele recuperasse a visão. Em lugar de Cristo, Ananias colocou suas mãos sobre ele. Enquanto orava em nome de Cristo, Saulo recebeu o Espírito Santo. Tudo foi feito no nome e pela autoridade de Cristo. Cristo é a fonte, a igreja é o canal de comunicação. Tudo foi feito no nome de Cristo. Pela autoridade de Cristo, ela bem explica o nome de Cristo. O Evangelho de Samaria, né, os apóstolos, ouvindo que os samaritanos tinham recebido o Evangelho, então mandaram Pedro e João para lá. E eles, então, porque sobre nenhum deles tinha descido, mas somente era batizado em nome do Senhor Jesus. Aí depois eles oraram e eles receberam o Espírito Santo, né? Pedro e Cornélio também, eles receberam o Espírito Santo antes mesmo de se batizar, né? E os judeus ficaram admirados. A estes dão testemunho todos os profetas, e todos que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome, confirma o que nós já lemos lá. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aqui fizeram uma assembleia em Jerusalém. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Olha só, um povo para o seu nome. O que significa isso, um povo para o seu nome? Simão relatou, saiu Simão, teve aquela experiência lá deles que receberam primeiro o Espírito Santo e depois se batizaram, e aí depois ele contou lá na Assembleia de Jerusalém. Então relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome, para a sua honra, para a sua glória, para revelar o seu caráter. Para revelar seu caráter ao mundo, às outras nações que não conheciam. Deus precisava que o seu nome fosse revelado a todas as nações, não conheciam. Porque no batismo nós assumimos que nós somos cristãos, então nós estamos carregando o nome de Deus, então nós temos que testemunhar por isso, né? O Evangelho em Atos também fala lá do batismo em nome de Jesus, né? O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, aí ele falou lá para os Coríntios: vocês estão em conflito aí, falando, uns dizem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, conflito, né? O outro eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Ainda bem que eu não batizei ninguém para vocês não dizerem que vocês vão ser batizados em meu nome. Então aqui mostra claramente o que é batizar em nome. Batizar em nome do Paulo, que foi batizar naquilo que Paulo representava, né? Na essência do que era a pessoa, né? Porque aqui ele diz, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então depois ele vem e diz, eu não batizo para você não dizer eu sou de Paulo. Quem se batiza em nome de Jesus está dizendo, eu sou de Jesus. Eu pertenço a Jesus. Quando eu me batizo. O Edson batizou, então eu sou... Pertence ao Edson. Aqui vem o Atos 19, né? Paulo disse-lhes, recebeste de vós já o Espírito Santo? O apóstolo Paulo pergunta, né? Quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que há Espírito Santo. Nem sabia. Perguntou-lhes então, em que sois batizado então? Eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o Espírito do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam, e estes eram ao todo os 12 varões. Que bom se a gente visse isso agora, né? Impor as mãos e batizar e depois impor as mãos e realmente ver esses frutos aqui, né? Amém.
Aqui eu coloquei esses 3 apenas, ó, Atos 2,38, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Atos 8,16, eram batizados em nome do Senhor Jesus. E Atos 10,48, que fossem batizados em nome do Senhor. Aqui mostra que não era uma forma, que não eram as palavras exatas a ser usadas no batismo, porque se fosse, tinha que ser igual. Não é lógico que teria que ser igual o batismo em nome de Jesus. Então tinha que ser sempre em nome de Jesus. Por que às vezes eles falavam, foram batizados em nome de Jesus Cristo? Sejam batizados em nome do Senhor Jesus, batizados em nome do Senhor. Então tem uma variedade, não tem uma uniformidade. Se fosse uma forma, teria que ser unânime, teria que ser igual em todos, né? E, no entanto, está mostrando que é realmente no poder e na autoridade de Jesus. Esses textos não falam de algum tipo de cerimônia de batismo, que é o comentário que eu fiz, né? Falam sobre a autorização e o propósito do batismo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham em comunhão, em equipe, unida, né? Jesus falou, eu e o Pai somos um, né? E ele é o seu Espírito, ele é o próprio Espírito Santo, instituído da parte física, né? Geralmente fala isso. Então, como que nós podemos separar? Nós não podemos. Aqui alguns escritos dos pioneiros sobre o batismo. Esses textos... Acho que tem no... tem no livro, né? Tem no... apostila. Na apostila. Quando os ministros são enviados a pregar em seu nome, eles são ordenados a batizar em seu nome. Jesus manda junto, né? Pregar e batizar. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Se a pregação for feita em seu nome, o batismo também deve ser feito em seu nome. Se não fosse assim, as pessoas a serem batizadas não conheceriam o seu nome. E se elas não conhecem seu nome, como elas poderão ser batizadas, sepultadas e subjugadas em seu nome? Pois isso é o que o batismo em seu nome significa. É bem claro, né? Bem claro. Que é conhecer o nome. Que o conhecimento deles sobre o que significava batizar em nome de Jesus é totalmente diferente dos adventistas históricos de hoje. Hoje eu leio lá e vejo assim, ó, batizar em nome de Jesus significa eu chegar lá e batizar, eu te batizo em nome de Jesus. Mas para eles lá está dizendo claro ali, ó, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó, em seu nome, eles são ordenados a batizar em seu nome. O que é batizar em seu nome? É batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está explicado ali. São equivalentes, né? Com esse entendimento, né? Então quando você lê lá, ele diz só, ele se batizou em nome de Jesus, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali, esse aí está bem claro. O entendimento de Jones lá, né? E dos pioneiros em geral, todos. Esclareceu e eles tinham o mesmo entendimento. E nós vemos outros textos que falam a mesma coisa em outras palavras. Ser batizado em seu nome significa muito mais do que meramente ter uma frase recitada sobre a pessoa. Aqui também, está claríssimo. E então enterrar lá, ele está falando, não é só dizer lá que batiza em nome de Jesus. É muito mais que isso. Ser batizado em nome do Senhor, de fato, significa que, assim como a pessoa é subjugada e enterrada na água, perdendo o eu de vista, assim também ela é subjugada e enterrada, perdendo o eu de vista no nome, caráter, na natureza do Senhor. É aquilo que nós estamos falando, né? Ela é enterrada, ela tem que perder o de vista, ela tem que se destituir do eu, né? Da prepotência do eu, e é no caráter e na natureza do Senhor. Isso significa que a velha, original natureza e caráter da pessoa não mais devem ser vistas no mundo, mas em seu lugar a natureza e caráter do Senhor. Significa que ela não mais deve ser manifesta no mundo, mas que Deus, em vez dela, deve ser manifesta nela no mundo. Então, aqui está claríssimo também. Tá? O pastor Jones teve uma iluminação aqui para nos ajudar a entender isso aí. Aqui mais continuação, né, o que ele escreveu. Isso é o que o batismo em seu nome significa, tanto em grego como na doutrina das Escrituras. Mas como as pessoas podem ser batizadas em seu nome se elas não conhecem seu nome? E como elas podem conhecer seu nome se elas não forem instruídas em seu nome, por aqueles que são enviados a pregar em seu nome e fazer manifesto o seu nome para o povo? Que toda a pregação seja realmente em seu nome, para que o povo possa verdadeiramente ser batizado em seu nome, a fim de que a promessa possa agora ser cumprida. Meu povo conhecerá o meu nome. Então, volta lá de esclarecer que o nome, batizar em nome de Jesus, é conhecer o nome de Deus. Então, caráter, né? Por isso, o caráter de Deus. Por isso que eu digo, então, eles poderiam dizer assim, né?
foram batizados em nome, no caráter de Deus, nos atributos de Deus, na benevolência de Deus, no amor de Deus. Ou então quando a pessoa está ali, eu te batizo no caráter de Deus, na personalidade de Deus, na misericórdia de Deus, na benevolência de Deus, no maravilhoso Deus. Eles vão dizer tudo isso? Não. Então eles dizem em nome de Jesus, que encerra tudo com Deus, resume tudo isso. Né? Porque o nome de Deus está em Jesus. E o nome de Deus significa isso, esses atributos de Deus. Esses maravilhosos atributos que a gente... Por isso que nós, pela fé, podemos confiar que Deus cumpre suas promessas. Porque Ele é magnânimo, beneficente, Ele é fiel, é justo, Ele é amor. Todos esses atributos que tem lá na Bíblia, né? Deus fala isso abundantemente. Eu já li aqui, né? Uhum. Voltando lá na oração, João 17, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, por único Deus verdadeiro, Jesus Cristo quem enviaste. Aqui eu repeti, né? Só pra gente lembrar que realmente conhecer a Deus é o mais importante. Conhecer a Deus e ter esse relacionamento com Ele, porque o meu nome está nele. Ter esse relacionamento com Deus, esse entendimento, né? Essa vivência, realmente viver, para ter esses frutos, porque também não adianta se conhecer e saber só na teoria e não praticar. Aqui um texto do pastor Wagner, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2,9, ele está citando. Essa verdade ajuda a obtermos uma compreensão mais perfeita da razão porque Cristo é chamado o Verbo de Deus. Ele é aquele mediante quem a vontade e poder divino são tornados conhecidos. Porque ele é a palavra de Deus. É o como, né? O recitar a palavra de Deus para ter poder, para vencer o pecado, para vencer a tentação. Na hora da tentação, recitar a palavra de Deus que tem poder, que ela traz para nós e nos incorpora no nosso ser aqueles atributos de Jesus. E aquela fé que nós podemos ter nas promessas dele. Essa verdade ajuda a obtermos a compreensão mais perfeita da razão, porque Cristo é chamado o Verbo de Deus. Ele é aquele mediante quem a vontade e poder divino são tornados conhecidos aos homens. Ele é, por assim dizer, o porta-voz da divindade, a manifestação da divindade. Ele declara ou torna Deus conhecido ao homem. E também, em Cristo a Justiça, né, esse livro foi um daqueles que a senhora White falou que realmente tinha recebido orientação de Deus, inspiração de Deus, que é da mensagem de 1988. Ainda continuando o que o pastor Wagner disse no Cristo a Justiça, página 50, ali é página 22. Agora leiamos a declaração do próprio Deus sobre seu próprio nome, uma declaração dada em face de um dos piores casos de desprezo que já lhe foi demonstrado. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante de sua face e clamou: Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que é o culpado não tem por inocente. Esse é o nome de Deus. Esse é o caráter com o qual se revela o homem, a luz com que deseja que os homens os considerem. É assim que Deus quer que nós o consideremos, que ele seja revelado. Por esses atributos, ele quer que sejam revelados. E as pessoas estão se matando, né? Que tem que... Estão se matando. Se as pessoas conhecessem esses atributos de Deus e realmente vivessem isso aqui, Jesus não teria voltado há muito tempo. Essa é a igreja, vivesse realmente isso aqui. Deus misericordioso, bondoso, perdoso, tardio em ira, beneficência, verdade, justiça, misericórdia, amor. Então tá aqui, eu coloquei, né? Porque eu gosto tanto disso que eu sempre estou repetindo. Os atributos de Jeová, Senhor: amor, bondade, justiça, perdão, piedade, verdade, beneficência, misericórdia. Aí já está quase no fim, tá, irmãos? O nome no santuário. Agora a gente entra um pouquinho no santuário para ver o nome de Deus lá. Lançaram fogo no teu santuário, embora aqui está o tabernáculo, né? Mas depois a outra passagem sobre o tabernáculo. Por isso que eu coloquei, achei essa mais bonita, essa figura aqui, do tabernáculo, lá no deserto. Lançaram fogo ao teu santuário, profanaram, derribando até o chão a morada do teu nome. O próprio Deus está falando, né, em Salmos, que a morada do nome dele é o santuário. Eu achei muito bonito isso. Pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens. Então Deus está mostrando que o nome dele e a morada dele era tanto no tabernáculo como na terra, e muito mais agora no céu, né? Então o nome de Deus, quem é que mora no santuário?
O próprio Deus, o próprio Jesus. Então, o nome dele está lá, porque ele está lá. Onde está o nome de Deus, Deus está lá, como se Deus estivesse, né? Gostaram dessa? É bonita, né? Muito bonito esses dois textos, eu acho que é muito bonito. Eu acho assim, ó, reconfortante a gente saber dessas coisas e descansar nisso e ver que a harmonia que tem a palavra de Deus com aquilo que os testemunhos e também os livros dos pioneiros, que a própria professora White fala que também deveríamos considerar, né? Tá aqui só resumir, santuário é morada do nome de Deus. Aqui tá. O nome é justificação pela fé, Romanos 3,24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, é um texto chave, né, para a justificação pela fé, Romanos. Filhos e filhas de Deus, a senhora White fala um pouco sobre isso, apoderar-se-á o homem do poder divino e com decisão e perseverança resistirá a Satanás. Como Cristo lhe deu exemplo em seu conflito com o inimigo no deserto da tentação, Deus não pode, contra a vontade do homem, salvá-lo do poder da artimanha de Satanás. O homem deve agir com sua força, ajudado pelo poder de Cristo, de modo a resistir e vencer, seja qual for o custo para si. Em suma, o homem deve vencer como Cristo venceu. Porque a justificação pela fé está mostrando que é vencer o pecado assim como Cristo venceu. E então, pela vitória que é seu privilégio, obter pelo todo-poderoso nome de Jesus, pode se tornar herdeiro de Deus e cordeiro de Jesus Cristo. Pelo nome de Jesus Cristo. Filhos e filhas de Deus, página 156, continuação. O Salvador venceu para mostrar ao homem como ele pode vencer. Todas as tentações de Satanás, Cristo enfrentava com a palavra de Deus. Confiando nas promessas divinas, recebia poder para obedecer aos mandamentos de Deus, e o tentador não podia alcançar vantagem. Em seu nome, pela sua graça, o homem pode ser vitorioso, da mesma maneira porque Cristo foi. Da mesma maneira, seguindo o exemplo de Jesus, citando a palavra, naqueles momentos de tentação, quando Satanás chega com as suas tentações, com as suas artimanhas, nós também podemos vencer como Cristo venceu. Amém. A Review the Herald, a revista adventista, ela fala aqui em 1903, a salvação dos seres humanos é um empreendimento vasto, que chama a ação cada atributo da natureza divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo empenharam-se a si mesmos para tornar os filhos de Deus mais que vencedores através daqueles filhos. Então, a própria mensagem da justiça de Cristo, da justiça de Cristo, está ligada com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pela oração e confissão do pecado, precisamos preparar o caminho do Rei. Ao fazermos isso, o poder do Espírito virá a nós. Necessitamos de energia pentecostal. Ela virá, pois o Senhor prometeu enviar seu Espírito com o poder que tudo vence. Cristo concedeu seu Espírito como um divino poder para vencer todas as tendências herdadas e cultivadas para o mal. E para imprimir seu próprio caráter na igreja. E o caráter na igreja. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com que o nomearão, o Senhor, justiça nossa. O seu nome com que o nomearão, o Senhor, justiça nossa, que é a justiça de Cristo. O nome da igreja vencedora é igual à experiência de justificação pela fé. A igreja vencedora é aquela que vai ter uma experiência de justificação pela fé, que está lá em Apocalipse 14, 12. Jesus falou assim, importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, como me angustio, até que venha cumprir-se. Esse é um daqueles versos para a gente meditar, né? O que ele quis dizer com isso? Um certo batismo. Deixo para vocês pensar nesse verso, tá? O batismo é uma grande comissão, é a última parte aqui. Ele dá todo o poder no céu e na terra, nós já lemos esse verso várias vezes hoje, né? Vou só passar. Aqui, Mateus 28 e Marcos, eles fazem parte da grande comissão. Esses versos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu vi em vários textos dos pioneiros, eles citando, né, quando fala da grande comissão, citando esses versos. E alguns também falam, né, alguns estudiosos, que este verso aqui é o cumprimento, realmente, da grande comissão. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aqui, então, Jesus está falando que eles é para ficar em Jerusalém e receber o Espírito Santo.
Ele ordenou aos discípulos que esperassem lá, né, que do alto sejam revestidos de poder, não deviam pregar nem batizar, até que o Espírito Santo viesse sobre eles. E no Pentecostes daí foi pregado o primeiro sermão depois da grande comissão. Se eles não batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles não estariam obedecendo o mandamento de Jesus, não cumpririam a comissão sobre a qual deveriam atuar. A grande comissão de Mateus 28:19 que deu autoridade para os discípulos batizarem. Realmente, quando Jesus falou, todo o poder me é dado, e agora vocês vão e batizam, ele estava dando autorização, como nós vimos hoje de manhã, né? Autorização para eles, o alvará, a licença, né? Imbuiu a eles de poder para sair e batizarem. Então, a grande comissão, ela deve ser pregada a todas as nações, e ela foi capacitada pelo poder do Espírito Santo, né? Depois lá por Atos, a grande comissão de Mateus 28:19, né? Foi pelo cumprimento lá no Pentecostes, né? Com o poder do Espírito Santo, que é o que diz lá em Atos 8. O Espírito é dado como agente de regeneração para tornar eficaz a salvação operada pela morte de Jesus, do nosso Redentor. O Espírito está constantemente buscando atrair a atenção das pessoas para a grande oferta feita na cruz do Calvário, a fim de desvendar ao mundo o amor de Deus e abrir as mentes convictas à preciosidade das Escrituras. Então, o Espírito é que torna eficaz a salvação operada por Jesus. Nós estamos dizendo aqui, agente de regeneração. Né? Através dele é que torna eficaz aquilo que Jesus fez. Aqui nós podemos relacionar, sim, ó, a relação de Deus é somente através de Jesus, é consolidada pelo Espírito Santo. João 14:6 e João 16:8. Jesus falou, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quer dizer, está unido Jesus e Espírito Santo. O caminho com o pecado. Quer dizer, então, o Espírito Santo mostra o pecado, mas ao mesmo tempo mostra que o caminho é Jesus, que é o contrário do pecado. Né? A justiça e a verdade e o juízo e a vida que estão relacionados também. Aqui são aqueles textos dos pioneiros, eu não vou ler porque nós já tem lá no livro, né? Você já deve ter visto. O pastor Smith e o White. Aqui aquele texto que ela fala que os discípulos batizaram em função de fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós já lemos. O termo batizar-se em nome de Jesus implica, através da operação do Espírito Santo, compreender o significado dos atributos do caráter do Pai e do Filho, revestir-se deles, vivê-los e declará-los ao mundo. Isso significa o termo em nome de Jesus. O verdadeiro profeta não pode se contradizer, né? O Espírito Santo é autor das Escrituras e do Espírito de profecia. Então, quando ela fala ide, ensinar, ela cita Mateus 28:19, né? Temos que ver que ela foi inspirada por Deus. Aqui, esse texto de Atos também, vou passar, porque a gente já leu vários textos, são mais repetição, tá? Depois, se vocês quiserem olhar o PowerPoint, não sei se cumprimento da grande comissão em Apocalipse 14:6. Então, Jesus lá no começo, né, quando ele estava estabelecendo a sua igreja, prestes a subir, deixou os seus discípulos com a igreja estabelecida, e ele, então, deu a grande comissão. Encheu de poder os discípulos, né? Ia passando depois, junto para os outros. E o cumprimento dessa grande comissão, o cumprimento na sua maior extensão, vai ser dado com a mensagem do terceiro anjo. Aqui, na mensagem do primeiro anjo, na verdade, né? Que começou lá em 1844 e está se prolongando e vai até o fim, né? Vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno, para proclamar os que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. Lá em Mateus 28:19, Jesus ordenou a eles saírem e pregar o evangelho eterno. E aqui também. No final dos tempos, né? Então ele está fechando as duas coisas com a mensagem do primeiro anjo. Ó, a grande comissão, apóstolos, lá está Mateus e Marcos. E daí toda a nossa era cristã, né? Que está sendo cumprida essa grande comissão. E vem na primeira mensagem angélica, que é no tempo do fim, com o povo remanescente, Apocalipse 14:6. Aí fecha a grande comissão, e depois vem as outras mensagens também, né? A segunda e terceira mensagem. Mas ela começou agora, no final dos tempos, com a primeira mensagem angélica. Aqui, ó, então, vamos relacionar assim, ó, batizando em nome do Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Que é o que diz lá, então, para batizar.
o que significa? Quem é que representa o Pai? Quem é que representa o Pai? Jesus. Lá em Isaías 9:6 fala que ele é Pai da eternidade. Ele também tem esse nome, Pai dos seus filhos aqui na Terra, né? É nesse sentido, que ele é Pai da eternidade. E o Filho, ele é o próprio Filho, o unigênito de Deus, o Filho unigênito. E o Espírito Santo, quem é? O Consolador, que é Jesus. Então está aqui, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, centralizado na pessoa de Jesus. Esse termo todo centralizado na pessoa de Jesus. E ele representa a divindade, na verdade, né? Porque ele tem todos os atributos do Pai, do Espírito Santo. Cristo fez o batismo, nós já lemos isso aqui também, hoje de manhã, né? Lemos, né? O sinal de entrada no reino espiritual, acho que nós lemos. Então, o crente arrependido, ao batizar-se, ele submete a soberania do Pai, a justificação pela fé no Filho e a operação do Espírito Santo, que é o que torna eficaz agora ao sacrifício de Jesus, né, que veio representar o Pai, que veio mostrar o Pai, que veio revelar o Pai. A Bíblia nos mostra dois tipos diferentes de batismo. O batismo de João e o batismo em nome de Jesus. O que representava o batismo de João? Em Marcos 1,4, a palavra de Deus nos diz: apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Podemos ver que o batismo de João, como era chamado pelos judeus, era um tipo de batismo que instituiu e ensinou ao povo a necessidade do arrependimento. Os judeus já se achavam prontos para o reino dos céus por serem filhos de Abraão. Ao dizer a eles, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, conforme Mateus 3,2, João mostrou a eles que a entrada no reino de Deus estava condicionada ao arrependimento sincero dos pecados. No entanto, o batismo de João era apenas um tipo de batismo que apontava para o Messias, aquele que viria e batizaria com fogo, com o Espírito Santo. O termo batismo de João era o termo genérico usado para designar o batismo do arrependimento. Dessa forma, o termo batismo em nome de Jesus é o termo genérico, abrangente e abstrato para designar o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é o batismo que, de fato, habilita o crente a entrar em comunhão com Deus, com Jesus, e ser participante da comunhão do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz em Efésios 4:5 que há um só batismo, está dizendo que há somente um batismo verdadeiro no sentido espiritual, o batismo do Espírito Santo, que somente o Filho de Deus pode conceder. O Espírito Santo não é concedido pelo ministro ou missionário que efetua o batismo, mas somente pela atuação do poder divino como resposta a um coração sinceramente arrependido e determinado a abandonar o pecado. O texto não está falando da forma de se efetuar o batismo ou das palavras que devem ser mencionadas no ato, mas está sim falando da essência do seu significado, da abrangência espiritual envolvida no rito batismal. O Espírito Santo deve ser buscado porque é ele que nos conduz para o sacrifício de Cristo e torna esse sacrifício eficaz em nossa vida. Sem a operação do Espírito Santo não haveria arrependimento, nem a efetivação da salvação operada por Cristo. Então, nada mais adequado do que confessar isso no batismo, pronunciando as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vejamos o batismo quanto à forma de aplicá-lo. Aqui nesses conjuntos temos representados dois tipos de batismo. Os círculos grandes servem para nos ajudar a entender o sentido abrangente, genérico das duas espécies de batismo. Servem para nos mostrar o significado do termo e não para mostrar as palavras literais a serem usadas. Se fossem palavras literais a serem usadas no rito do batismo, elas deveriam ser iguais em todas as passagens de Atos dos Apóstolos onde são mencionadas. Como, por exemplo, podemos citar em Atos 2,38, quando fala de batizar em nome de Jesus Cristo. Em Atos 8,16, fala em ser batizado em nome do Senhor Jesus. E em Atos 10,48, menciona que foram batizados em nome do Senhor. Com respeito ao batismo de João, podemos nos perguntar: que palavras João usava na hora do batismo? Não sabemos.
O que sabemos é o que está em Mateus 3,6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. No entanto, a irmã White esclarece que a forma de João batizar era diferente da forma que os discípulos de Jesus batizavam. Vejamos o que ela diz. O preconceito dos judeus foi despertado porque os discípulos de Jesus não usavam as exatas palavras de João no rito do batismo. João batizava no arrependimento, mas os discípulos de Jesus, em profissão de fé, batizavam em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Os ensinamentos de João estavam em perfeita harmonia com os de Jesus. No entanto, seus discípulos ficaram enciumados, com medo de que sua influência fosse diminuída. Uma disputa se manifestou entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus com relação às palavras apropriadas a serem usadas no batismo, e finalmente sobre o direito desses últimos batizarem. Esse texto está no livro Spirit of Prophecy, volume 2, página 136. Aqui temos a declaração incontestável do testemunho do Espírito de Deus, testificando que a forma descrita em Mateus 28:19 era a forma usada pelos discípulos de Jesus ao praticar o batismo. O que nos leva a concluir que os discípulos de Jesus compreendiam que o termo "em nome de Jesus" era a concepção do poder e da autoridade de Jesus, sob a qual eles batizavam os que o aceitavam como Filho de Deus. Outro ponto importante a salientar é que ao se batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, conforme a grande comissão de Mateus 28:19, o crente manifesta sua submissão à divindade. Mesmo nesse tempo de confusão doutrinária em que muitos se batizam, professando as palavras de Mateus 28:19, são poucos os que de fato confessam que Jesus é o Filho literal de Deus e que, portanto, ele é Deus. No batismo, ao ser pronunciado que somos batizados tanto em nome do Pai como do Filho e do Espírito Santo, temos a oportunidade de fazer essa declaração poderosa diante de um mundo cristão apostatado. A declaração de que Jesus Cristo veio em carne e que, portanto, é o Filho unigênito de Deus. Sendo que a palavra tem poder, a palavra Filho, pronunciada no batismo, junto com Pai e Espírito Santo, demonstra nossa aceitação e compreensão da verdadeira divindade, e de que Jesus é o representante da divindade. Se temos esse entendimento, é necessário confessar Jesus como Filho de Deus, invocando isso no batismo ordenado na Grande Comissão, e assim obedecer à ordem do Mestre. A Grande Comissão, ou seja, a licença, o alvará dado por Cristo para seus discípulos de todas as épocas, diz: "E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Aqui vemos claramente que essas palavras de Jesus não se referem a um nome literal. Jesus não está falando de seu nome literal, nem do nome literal do Pai, nem do nome literal do Espírito Santo. Ele está se referindo ao poder, ao domínio e à autoridade da divindade. E a prova disso é que ele inicia sua ordem dizendo que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Jesus nos mostra e revela a pessoa e o poder do Pai, assim como o Espírito Santo mostra e revela o poder de Jesus. E tudo está centralizado na pessoa, na autoridade e no poder de Jesus como Deus e Salvador. O próprio Jesus nos ensina que ele está se referindo ao poder da divindade, uma vez que ele começa sua ordem declarando: "É-me dado todo o poder no céu e na terra." Ele é o representante da divindade. Por isso, o batismo em nome de Jesus é expresso na forma em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vimos nesses estudos que o nome está ligado ao poder, à autoridade, ao domínio, aos atributos e ao caráter. Queremos finalizar com algumas passagens onde Deus nos promete um novo nome. Vejamos o que Jesus diz em Apocalipse 2:13. "Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome,
e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui, mais uma vez, vemos que o nome está relacionado aos atributos do seu caráter e à fé em Jesus, os quais eram revelados na vida dos sinceros crentes da igreja de Pérgamo. A esses devotos cristãos, Jesus promete dar um novo nome, escrito numa pedrinha branca. Veja o que diz em Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A igreja de Filadélfia, a igreja vencedora, Jesus diz em Apocalipse 3, 12 e 13. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Finalmente, em Apocalipse 22, 4, Jesus faz a seguinte promessa para aqueles que servirão diante do trono de Deus e do Cordeiro. E verão o seu rosto, e nas suas testas escreverá o seu nome. Os santos que terão essa prerrogativa de receber o nome de Jesus nas suas testas, terão formado um caráter à semelhança dele, carregando assim o sinal de conformidade entre suas vidas e a vida do Cordeiro de Deus. Resumindo o que estudamos, o termo nome de Jesus é a própria manifestação dos atributos do caráter do Pai. Jesus é essa manifestação, e ele nos leva ao conhecimento do Pai e do Filho, mostrando-nos o caráter, os atributos, o poder e o domínio da divindade. O conhecimento do caráter de Deus, seus atributos de justiça e verdade, nos levam a desejar uma aplicação prática desses mesmos atributos em nossas vidas. Assim, passamos a compreender e ansiar pela justiça de Cristo. Desejamos conhecer mais sobre o seu ministério no santuário celestial em nosso favor, purificando-nos de toda imundícia. Buscaremos ainda o amor e a unidade com nossos irmãos. Manifestaremos os frutos do Espírito, os quais levam à santificação. A santificação trará a tão esperada chuva serôdia, e com ela o selamento, que será o passaporte para a entrada na vida eterna. E na vida eterna, uma coroa com um novo nome. E Jesus colocará as coroas na cabeça de cada santo. Esse novo nome representa a consolidação da experiência e do caráter perfeito dos redimidos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador eterno. Hoje é dia 30 de maio de 2014, são 7 horas da manhã. Estamos aqui no distrito de Barrocadas, em Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, Brasil. É um lugar adequado para nós revisarmos aquilo que temos estudado junto com vocês nos últimos dias. Nós fizemos algumas considerações sobre o livro Operação Iceberg. Nesse livro nós mostramos muitas provas de que realmente o texto de Mateus 28:19 é autêntico, ele é um texto verídico na Bíblia. E também fizemos um alerta sobre a velada, a rejeição aos testemunhos que está havendo no meio de muitos adventistas.
essa rejeição, ela é justamente a parte invisível do iceberg, aquela parte que não se vê para aquele que está apenas navegando na superfície. Vimos também sobre a expressão nome de Jesus, batizar em nome de Jesus. E entendemos por que os discípulos usavam essa expressão. Vimos que o nome está ligado com o poder, com a autoridade, que é concentrado na pessoa de Jesus. Ele tem todo o poder, porque o Pai lhe deu todo o poder, e ele envia o Espírito Santo como seu representante. Então ele é o representante da divindade para nós. Por isso, sempre os discípulos diziam batizar em nome de Jesus, ou batizar em nome do Senhor Jesus, ou batizar em nome de Jesus Cristo, significando que era no poder e na autoridade que o Senhor Jesus representa. Nós vimos também, entendemos que o real sentido do termo batizar em nome de Jesus, assim como nos explicou muito sabiamente o pastor Jones, é realmente entender os atributos do caráter de Deus, porque o nome está ligado aos atributos do caráter de Deus. E entender isso é fundamental para nós entendermos o termo, o significado em nome de Jesus. Entender que o nome de Deus, ele expressa a sua misericórdia, tudo que ele tem no seu caráter, sua misericórdia, benignidade, longanimidade, verdade, bondade, justiça, perdão e amor. E porque Deus falou, o meu povo conhecerá o meu nome. Nós conhecemos esses atributos e realmente nos investirmos desses atributos e praticarmos eles na nossa vida para que o mundo veja e nos vejam como representante do Deus eterno, representante de Jesus, realmente se conhecer o nome de Deus e assim dessa forma, por isso que nós expressamos no batismo essa nossa crença, mas na verdade o batismo no nome de Jesus é apenas um termo genérico, é um tipo de batismo que simboliza tudo isso, que envolve a nossa expressão desse conhecimento. E o tipo e a maneira, a forma correta de praticar esse tipo de batismo, esse batismo espiritual em nome de Jesus, a forma correta é aplicando o que Jesus falou na Grande Comissão. É aplicando, recitando o nome das três pessoas da divindade, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e principalmente confessando que Jesus é Filho, uma coisa que hoje tem sido muito rejeitada pelo mundo cristão. Nós aplicamos a Grande Comissão, que é o texto que eu quero finalizar com vocês, lendo o que Jesus determinou lá em Mateus 28, de 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Que Deus abençoe ricamente aqueles que estão estudando esse assunto, porque realmente é muito importante. Hoje, no meio dessa confusão toda em que estamos vivendo, é importante nós declararmos que realmente nós entendemos, que nós vivemos e que nós somos testemunhas da divindade. Que Deus abençoe a todos.